Olá pessoal, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 24 de julho, e um dia bem importante com notícias bem interessantes para a gente conversar aqui. Vamos começar. Toda segunda-feira a gente tem que fazer uma volta assim até sexta-feira, sábado e domingo, quando tem alguma coisa muito significativa. Mas teve. E aí, reparem, prestem bem atenção, como aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, as seis primeiras coisas que a gente vai falar aqui, como elas estão todas interligadas. Vejam, prestem atenção. Então, assim, lá na sexta-feira foi descoberto aquela questão lá da bomba colocada no aeroporto de Brasília. Não chegou aí para o aeroporto, estava num caminhão, mas foi descoberta e tal, não sei o quê. Pois bem, sabem quem está por trás daquela da feitura da bomba, do planejamento, da ideia e tal, e do financiamento? Empresários, pecuaristas e militares. Teve um militar do Exército, ainda não está identificado, mas já tem a informação, um militar do Exército, se ofereceu para ele construir a bomba. Só que aí o carinha lá, aqueles carinha lá que estão presos, disse assim, não, pode deixar que a gente mesmo faz e tal, não sei o que, não sei o que lá. E aí fizeram, lembram disso que falaram? Era uma bomba com um monte de parafuso, porca. A gente pensa assim, pô, mas que coisa estúpida, né? Parafuso, porca. O problema é que com a explosão, esses troços entram nas pessoas e matam as pessoas, literalmente. Uma granada de guerra não é nada mais do que isso. Né? Não é nada mais do que isso. Então, metal, não é um parafuso que tem dentro da granada, mas são metais que explodem e perfuram as pessoas. Né? Então, anotaram. E, óbvio, empresários pecuaristas e militares bolsonaristas. Né? Vamos ver aí o encadeamento das coisas. Em entrevista à Folha de São Paulo, o presidente do Partido Liberal, partido de Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, disse que o ataque de bolsonaristas ao Alexandre de Moraes lá no aeroporto de Roma foi uma reação e uma resposta à perseguição que o TSE faz ao Bolsonaro. Entendam, ficou claro isso? Assim, quando Valdemar Costa Neto diz, olha, sociedade, o Alexandre de Moraes foi ofendido, agredido por 3 bolsonaristas, porque ele, como presidente do TSE, persegue o Bolsonaro e aí gera uma reação. Gente, o Valdemar Costa Neto, na prática, está justificando o ato e, na prática, está estimulando novos atos. Esse cara tem que ser preso. Mas, por enquanto, não vi nenhuma movimentação. Mas ele justifica e incentiva novos. É muito grave. E essas coisas passam pela imprensa. A imprensa publica. Mas publica sem crítica. A imprensa publica assim, o Valdemar Costa Neto disse isso. Como se ele estivesse dizendo assim, a coisa... E que é a coisa mais absurda do mundo. E a imprensa simplesmente relata, sabe assim? Vamos relatar o que ele disse. Parece uma ata de reunião. Fulano disse isso, que matar é legal, que estrangular criancinha, jogar criancinha no rio é legal e tal. E não há nenhuma crítica da imprensa dizer, alto lá. Você está justificando e incentivando novos. Crime bolsonarista. A Polícia Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro prenderam mais um envolvido no assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Acho que é Gomes, desculpa se eu errei o sobrenome, mas é isso mesmo, Anderson Gomes. O preso é um ex-bombeiro, não peguei o nome dele não porque não vale a pena. Bandido, a gente, enfim. Ele estava em prisão domiciliar, isso aqui é muito curioso, ele estava em prisão domiciliar desde 2019 por já
envolvido no assassinato da Marielle, mas ele estava preso, ele foi condenado e preso em prisão domiciliar apenas por estar atrapalhando as investigações. E aí, com isso, dá para deixar ele em casa com tornozeleira, aquelas coisas e tal, não sei o quê. Só que ele não fez só isso. E aí, através de uma delação, que nós vamos falar mais detalhadamente dela, do Elcio Queiroz, que é um dos que estão presos, está preso o tal do Rony Lessa, que foi quem atirou. Esse Elcio Queiroz que dirigiu o carro, né, que abordou o carro onde a Marielle estava, e agora esse outro carinha que eu não peguei o nome. Nessa delação do Elcio Queiroz, ele disse que esse cara, esse ex-bombeiro, ele não apenas estava tentando atrapalhar as investigações, ele participou da organização, do preparo, ele escolheu o carro, aí um carro deu defeito, ele pegou outro carro, depois ele ia dirigindo o carro, mas aí em cima da hora Rony Lessa pegou o Elcio Queiroz para dirigir o carro e não ele. Depois ele deu sumiço no carro, ele queimou o carro, derreteu em ácido, uma coisa dessa. Depois ele sumiu com a arma do crime. Enfim, ele teve uma participação muito maior. E aí, eu estava até vendo agora na Globo News, o Otávio Guedes falou uma coisa bem curiosa. Mas vem cá, o cara era ex-bombeiro. Bombeiro ganhava, naquela época, R$4.000 por mês. E o cara fica em prisão domiciliar, porque aí, prisão domiciliar aonde? No endereço tal, assim, assim, assim. O endereço do cara é uma mansão no Recreio, com uma BMW na garagem, com um Porsche na garagem. Um cara que ganha R$4.000. Essas coisas, cara, não é possível. Não é possível. Só é possível com conivência de autoridades policiais, do Ministério Público, da Justiça, enfim. Porque não é possível que o cara não sabe. Pô, vem cá, tem que levar lá a tornozeleira eletrônica lá. A tornozeleira lá fica piscando, apitando, pi, 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 pi. O cara, pelo mapinha, ele vê que, porra, é lá no Recreio, numa mansão, num condomínio de mansões. É um escândalo. Bom, enfim, o cara está preso. E aí, vamos agora falar um pouquinho da delação do Elcio Queiroz. E aí, vou fazer um parênteses aqui, já tem os canalhas, em especial Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, fazendo o seguinte comentário. Mas a delação premiada que não serve para nada, que não deve ser levada em conta, agora vai ser levada em conta, é um passe de mágica. O Deltan Dallagnol escreveu isso, uma mágica, agora como mágica. Gente, é absolutamente diferente de tudo que foi feito na Lava Jato. A delação premiada do cara foi feita, vários pontos foram testados. Então, por exemplo, ele fala que vamos lá, vamos só fazer uma recapitulação. As câmeras de rua entre o local em que a Marielle saiu lá no centro da cidade, a Casa das Pretas, e até o local em que ela morreu, essas câmeras estavam apagadas, por aspas, muita coincidência. Mas antes, lembra, até a gente vê a imagem do carro chegando, o carro fica numa vaga, o carro dos bandidos. Depois o carro vai para outra vaga e tal, não sei o quê, papapá. Então, antes de chegarem lá, em outra situação que nós vamos falar daqui a pouco, aí tinha câmera, tudo direitinho, então não sei o que lá. E aí ele diz que o Rony Lessa estava no banco do carona com ele, mas que quando chegou na rua tal, o Rony Lessa, por dentro do carro mesmo, passa para o banco traseiro, atrás do motorista, para fazer os disparos, né? E aí a polícia, ela checou tudo, checou estas outras câmeras e checou. E várias outras checagens de detalhes. O cara fez uma delação diferentemente das delações da Lava Jato, que era tudo assim, não, o cara roubou, mas o quê? Onde é que tá? O que foi? Qual o documento? Qual o número do documento? Não falavam nada. Aqui tinham
tinha riqueza de detalhes. Detalhe também, o cara fez a delação, mas não será solto, segundo as informações da imprensa até agora. Ganhou outros benefícios, talvez a redução da pena e tal, mas não. E também tem que terminar de confirmar tudo que ele falou. Outra coisa, ele fala que depois a arma, numa bolsa, foi entregue, balançou aqui, na casa do irmão do Rony Lessa, no Meier. E tudo para despiste, né? E que aí ele foi, o irmão, que parece que não sabia exatamente do que se tratava, só recebeu lá a bolsa e disse: você tem que levar isso aqui num táxi para a casa do seu irmão na Barra da Tijuca, no condomínio do Bolsonaro. Esse cara era vizinho do Bolsonaro. Tinha 117 fuzis na casa dele. Muito bem. E aí esse cara chama uma cooperativa de táxi, pega o táxi, e o cara deu esse detalhe todo. E aí a polícia foi na cooperativa e confirmou que realmente no dia tal, lá no dia da morte, tal, não sei o que lá, um táxi foi do endereço tal no Meier para o endereço tal na Barra da Tijuca, no Vivendas da Barra, condomínio onde mora Bolsonaro. Quer dizer, agora está morando em Brasília, mas tem casa lá. A cooperativa mostrou todo o trajeto, aquele mapinha que a gente tem no Uber, no Rio, Táxi Rio e tal, mostrou todo o mapinha, tá tudo na mão da polícia, ou seja, bateu tudo. E ainda vai confirmar ou não todas as outras denúncias da delação, porque também foram feitas hoje 7 buscas e apreensão. Basicamente em casas de policiais da Polícia Civil, policiais da Polícia Militar e até um policial da Federal. É impressionante como, e aí não é à toa, como essa turma tem ligações, teve ajuda, e se não tiver coisa pior, de agentes da segurança pública do Rio de Janeiro. E aí tem tudo a ver com a milícia. Então, vejam como é que junta tudo: bolsonarismo, milícia, policiais, bandidos, tanto da civil como da militar, como da federal. E mostra também como a Polícia Federal, no governo do Bolsonaro, não se mexeu nesse caso. Todo mundo era perceptível. Bastou em 7 meses, né? Ainda não tem 7 meses de governo Lula, a Polícia Federal, com outra direção, com outro enfoque e tal, começou a correr atrás e está avançando. Ainda está longe. Faltam os mandantes. Mas, com essas buscas e apreensão, e aí tem uma suspeita, a imprensa está suspeitando, pelo depoimento do Flávio Dino e tal, de que, na verdade, já estão chegando nos mandantes. Mas ainda não chegaram, e aí eu, por exemplo, não fico satisfeito só com o que tem até agora. Eu acho que a sociedade toda deveria não ficar também. Eu quero que cheguem aos mandantes, que a gente saiba quem foi que mandou e por quê. Mandou só porque mandou? Não, deve ter uma razão muito importante, né? O cara falou também, a submetralhadora foi desviada do BOPE, olha aí a ligação, desviada do BOPE, a polícia de elite, né, em tese da Polícia Militar do Rio de Janeiro, após aspas, incêndio no Paiol. Isso também foi confirmado. Realmente, um pouco antes e tal, não sei o que lá, uns meses antes, teve um incêndio no Paiol e algumas armas foram desviadas, sumiram dentro da própria polícia. Dentre elas, a tal da submetralhadora. Então, assim, a delação tem riqueza de detalhes, vários deles, ou todos eles, confirmados pela Polícia Federal e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Já falei quase tudo, falta os mandantes, a Polícia Federal agiu no governo Lula, o que não fazia no governo Bolsonaro. E aí, gente, para encerrar, aí não é a polícia, aí é um jornalista
que apurou isso, e aí pode ser verdade, pode não ser. Mas ele não afirma, ele só levanta a hipótese. Eu já tinha me esquecido. Quando eu li isso, eu falei, caramba, ainda tem isso. Não sei se vocês se lembram que se falava muito por serem vizinhos, né, de condomínio, se falava muito da ligação, da possível ligação do Bolsonaro com o Rony Lessa, o assassino. E o Bolsonaro disse, não, ele mora lá, nem sabia que ele morava lá no Vivendas da Barra e tal, então posso ter cruzado 1, 2 vezes com ele, nada mais, então não sei o que lá. O pessoal apertou na época, e aí Bolsonaro, disse que o filho dele, o mais novo, 04, o Jair Renan, namorou a filha do Rony Lessa. E aí ele liga pro Jair Renan, porque ele tem que botar o Jair Renan na mesma mentira, né? Dizendo, pô, claro que isso não foi ao vivo, ele depois contou isso numa entrevista. Pô, meu filho, você namorou a filha lá, a menina lá, fulana de tal, filha do Rony Lessa e tal, não sei o que lá. O garoto disse que ele teria namorado meses. E aí disse que ele nem se lembrava, porque ele comia, ele falou assim mesmo, eu comi o condomínio quase todo, então eu nem me lembrava dela e tal, não sei o quê. E aí, o que acontece? Tinham muitas ligações entre telefones e interfones da casa do Bolsonaro com a casa do Rony Lessa. E aí a hipótese que esse cara está levantando agora, porque esse jornalista correu atrás, é que inclusive esta moça, nessa época, vivia nos Estados Unidos, não vivia nem no Brasil. Então que isso pode ter sido um álibi para dizer assim, não, Jair Renan namorava a fulaninha, filha do Rony Lessa, e aí essas ligações telefônicas e por interfone, era em função disso, era ele lá com a namorada e tal, não sei o que. Só que assim, fecha o circuito. O garoto não se lembrava da garota. A garota vivia nos Estados Unidos. Então tudo indica que é uma mentirada braba para esconder as ligações telefônicas de Bolsonaro e filhos com o Rony Lessa. É muito sério tudo. E essas coisas, assim, não tem certeza absoluta, mas essa história tem início, meio e fim. Se eles correspondem à verdade é outra coisa, mas a história tem início, meio e fim. Gente, depois de tanta coisa, assim, ruim, né? Porque, assim, o bom vai ser quando a gente descobrir os mandantes, mas isso aqui é tudo bandidagem, todos bandidos. Infelizmente, com muitos policiais envolvidos. Que deveriam, né, estar do lado certo da lei, e não estão, e não é de hoje. Vamos falar de coisas boas. O governo federal vai usar 500 imóveis da União que estão abandonados. Eles provavelmente vão dar uma recuperada mínima que seja, ou vão fazer algum tipo de convênio com um empreiteiro, não sei, esse detalhe não tem ainda. Mas 500 imóveis abandonados vão ser usados para moradia social, centros de cultura e centro de prática esportiva. Bem legal a ideia, tomara que fique bom, que seja rápido, que dê um uso social para imóveis que são largados, abandonados. Eu já trabalhei lá há muito tempo atrás. Eu trabalhei no IAPAS, que cuidava do patrimônio da Previdência Social à época, e nossa, o que tinha de imóvel, assim, se bobear, aqui ainda tem imóveis daquela época, isso tem 40 anos, imóveis em petição de miséria, que a União não fazia nada com eles. Tá lá, todo quebrado, todo abandonado, árvore nascia dentro da sala, enfim. Outra coisa muito legal, gente, a seleção brasileira feminina estreou hoje na Copa do Mundo, enfrentando o Panamá, ganhou de 4-0. A jogadora Ari Borges fez 3 gols e deu passe para o 4º gol, que foi feito pela Bia. Ela tem um nome complicado, eu não vou conseguir, um sobrenome italianado, se não me falha a memória.
Bia. Vamos ficar com Bia. Ela é mais conhecida pelo sobrenome, mas eu, francamente, não peguei. A estreia foi ótima, a seleção brasileira feminina jogando um futebol de primeira qualidade, tomara que avance muito. O Lula, eu não falei isso aqui, o Lula prestigiou o último dia de treino amistoso aqui no Brasil. Ele esteve com as meninas o receberam super bem. Ele hoje juntou todas as mulheres ministras, presidente da Caixa, presidente do Banco do Brasil, que são mulheres, e viram o jogo juntos, e mandou uma mensagem carinhosa para as meninas e tal. Tomara que elas cumpram um belo papel na Copa do Mundo e, quem sabe, chegue ao título. É difícil, os Estados Unidos tem sempre uma seleção muito forte, já foi campeã 4 vezes. A Alemanha tem, nesse momento, a melhor seleção, já foi campeã 2 vezes, o Brasil nunca foi campeão. Então é difícil, mas tem que ter confiança e ir para frente. Agora, eu não posso deixar de falar, infelizmente, que os bolsonaristas, gente, eu li coisas no Twitter agora, os bolsonaristas dizendo, esse negócio de ficar apoiando a seleção feminina, de querer que elas ganhem a mesma coisa que o Neymar, isso tudo é mimimi, isso tudo é bolsonarista mesmo, são bolsonaristas mesmo, eles definitivamente são isso, eles não conseguem ver o sucesso de outras pessoas, em especial quando são mulheres. Então aqui no nosso vídeo, toda a força para as meninas, toda a força para as mulheres, no que elas queiram fazer, no que elas façam de melhor e para que elas sejam felizes. Então é isso, e fora com esses bolsonaristas todos, que são umas malas pesadas, uns mal amados, uns frustrados, incultos, enfim. Olha, não faltam adjetivos, sim, adjetivos negativos para esses caras. Tchau, até amanhã.